Eu vou pedir para o Eduardo, acho que dispensa a apresentação, Eduardo e Aliaster. Então, podemos começar imediatamente, porque uma forma de manter os pontuais é começar a reunião na hora certa. Professor Eduardo, por favor. Ok, muito bem, doutor Elinho. Eu vou começar dizendo o seguinte: não vou agradecer o convite, porque eu me sinto em casa aqui. E olhando em torno, eu tive meus alunos, doutor Elinho, com quem escrevi, com o Luna, um artigo que foi muito importante na época. Lembra, senhor? Lembro. Paulinho, que me enchia muito o saco. Juarez, meu amigo, desde 1967. Então, eu não tenho como a obrigação de agradecer ao Hélio ou à FIP. E preciso também registrar que a FIP, criada em 72, se eu não me engano, deveria ser assinado o livro do Ministério da Instituição Pública pelo Zé Pastore, o Afonso e o Guilherme Leite da Silva Dias. Por alguma razão, o Guilherme não apareceu. Me pegaram para assinar em nome do Guilherme a assinatura de fundação da FIP. Portanto, cá estou em casa. E espero assim ser tratado pelos meus pares. Vamos começar. Essa provocação que eu vou fazer aqui em relação à energia e mudanças climáticas me foi, digamos assim, não sugerida, mas propiciada pela leitura que eu fiz de um livro que me impactou bastante, do Václav Smil, livro do qual acho que já falei em algum seminário, sobre como as coisas funcionam. E um outro livro do Daniel Yergin, que é também um livro muito importante na área de petróleo, que é um clássico. E tem Então, esses livros me ensinaram um pouco do que é energia, o que representa para a sociedade, isso é importante, assim como a sua história. Então, eu vou tomar liberdade de colocar aqui algumas coisas. Primeiro, vamos falar do... Qual apresentação? Eu não sei mexer nisso aí. Não, está aí para projetar isso. Aí tem. Agora, É só descer aqui. Epa. Essas preliminares aí são para meu próprio auxílio. Os números são tão gigantescos quando se fala de energia que eu me atrapalho em mega, giga, tera, peta, hexa, zeta. Então, eu deixei ali só para dar uma noção e lembrar que nós vamos usar essas medidas. E são números gigantescos, é 10 elevado a 15, etc. A física recomenda sempre trabalhar em joules, enquanto você fala em energia. Então, eu pus ali para... Eu nunca aprendi, eu aprendi quilowatt-hora muito bem. Então, eu pus ali a equivalência, são 3.600.000. Um quilowatt-hora equivale a 3.600.000 joules. Então, é só para ter uma noção da dimensão da coisa. Essa é a primeira... Isso vale para todo mundo, eu acho. De informação aí que eu me atrapalho com isso, devo confessar. Segundo ponto que eu devo ressaltar de início é que nós estamos vivendo um momento muito particular, como muitos outros da história, e particularmente a nossa geração. Eu acabava de comentar com o Hélio, fazendo uma brincadeira meio jocosa, que eu, em particular, e o Juarez aqui presente, assim como alguns que devem estar na plateia, somos filhos da Guerra Fria.
porque nunca jorrou tanto dinheiro na América Latina depois da invasão de Cuba, do Fidel, e da chamada Revolução. Então, a conquista cultural americana no Brasil jorrou dinheiro e lá fomos nós, todos que transitou pelo IPE, transitou em alguma universidade americana, graças ao grande enxurrado. Então, apogeu da Guerra Fria, nós passamos incólumes e desfrutando do melhor, por incrível que pareça. Depois tem uma outra grande transformação no Brasil, são os anos 70. Eu costumo brincar e dizer o seguinte: quem fez a Revolução foi a Guerra Fria, a primeira, e quem derrubou a ditadura militar foram os árabes. Em 73, a energia voltou a ser a notícia de primeira página de qualquer órgão do mundo. Em 79, nos puseram de joelho e lá ficamos por 15 anos, com hiperinflação. E nós passamos por tudo isso. Estamos aqui. E nem percebemos a gravidade da situação que nós passamos. Dessa vez, nós estamos passando por uma conjuminação muito complicada, extremamente complicada. A primeira dela é a digitalização, e isso é um transporte do século XXI, que vai desde os primeiros computadores pessoais até a inteligência artificial. Isso é uma trajetória maluca, desperta um interesse universal, geopolítico, etc. E os mais maluquetes da história da humanidade que eu vi estão aí concentrados. Que vai desde o cara que diz que isso vai robotizar o mundo, o homem vai ser um escravo, como o Yuval Harari, por exemplo, que é um maluquete, não recomendo a leitura. Até os caras que dizem que isso vai ser a salvação da humanidade, que nós vamos flutuar e se transportar num tubo, como o Elon Musk tenta fazer. Aliás, é um livro que eu recomendo, a biografia do Elon Musk. Então, o radicalismo aí é muito grande, mas é óbvio que existe uma potencialidade gigantesca nesse avanço, e o Brasil é um mero espectador na originação desse tipo de coisa. Nós somos um usuário guloso dessa nova tecnologia. E, felizmente, ela já ingressou na nossa vida de forma absolutamente tranquila, em todas as dimensões que você possa imaginar. Não vou discuti-la agora. Mas ela tem uma dimensão geopolítica e climática, que nós vamos voltar. Segundo problema que nós temos que enfrentar, e que é uma concentração de poder maluca que dá a primeira linha em dois países, China e Estados Unidos. Terremoto político é consequência desse negócio. O xiitismo verde fez muito mal à Europa. E a gente diz que foi a globalização, que blá, blá, blá. Tem muita coisa que é verdadeiro quando a globalização deslocou o mundo econômico para a Ásia em busca de trabalho barato, mas também em busca de energia barata. E a revolução na matriz energética da Europa foi para pior. E a produtividade média da indústria soviética, da indústria europeia, vocês vão ver o número, é alarmante. A queda é brutal. Não sei se vocês têm muita informação sobre, mas nós vamos discutir isso. Então, esse terremoto geopolítico, ele tem muito a ver com a tecnologia. Não é só os fluxos, são os fluxos de comércio que estão internacionalizados. Eu acho que tem a ver com o uso da energia. Qual é a matriz predominante? E isso me coloca uma outra observação, que é o que é transição energética. Eu não sei o que é transição energética, porque todas as fontes energéticas elas coexistem. Seja particularmente nos últimos 50 anos, seja carvão, petróleo, nuclear, eólica, enfim.
Mas, de qualquer modo, eu estou pondo ali mudanças climáticas e aquecimento global. Essa associação é recente. Essas novas fontes energéticas, elas surgiram bem lá atrás. Eu lembro, vocês devem lembrar, o Jimmy Carter botando um painel solar na Casa Branca, não sei se vocês lembram disso, nos anos 70, logo depois da grande impacto do petróleo nos preços, a elevação do OPEP e depois o Irã. Quando o preço do petróleo foi à lua, a reação americana naquela época, que tinha baixa produção de petróleo, foi tentar investir no solar, isso já nos anos 70. Aí não prosperou. Enfim, não é novidade. Mas a novidade é de que nós estamos mudando o clima. Nós, não é pelo uso de energia fóssil. O IPCC, que vocês todos conhecem, as COPs 20, 29, 30, 34, vão tendo muitas ainda, transformaram isso numa batalha política, em que há quem diga que não tem nada de científico a respeito e há quem diga que é pura ciência. Eu recomendo para os dois pontos que são, na minha opinião, devem ficar fora do jogo, mas eu preciso registrá-los. Tem um cabra chamado Patrick Miller, que é um dos fundadores da Greenpeace. É um cientista climático que virou a casaca. Ele é um negacionista daquele irritante e divertido. Então, procure. Ele tem um livro recente, não lembro o nome agora do livro, que deve ter, inclusive, uma apresentação dele no YouTube sobre a relação entre as mudanças climáticas e o comportamento e o homem usando a energia fóssil. A relação de causa e efeito de energia para mudança e aquecimento. E isso gera uma discussão enorme. Eu não vou entrar nas especulações sobre o que vai acontecer em 2030, 35 ou 2050. São meramente especulativas as projeções e não vale nem a pena olhá-las, não. Precisa melhor compreender o que está acontecendo hoje. Então, eu vou depois tentar juntar essas três coisas. E vou me concentrar basicamente na coisa fóssil. E como está dito aí na última nota, a energia fóssil é e tem sido a viga mestre da expansão econômica, social, política e a qualidade de vida do nosso planeta nos últimos 120 anos. Só para virar a página, nós saímos de uma população em 1900 da ordem de 1,6 bilhões de pessoas. E chegamos em 2013, 23 ou 24, são os números que eu consigo pegar por aí, da ordem de 8 bilhões. Posso fazer uma parte aqui? Pode. Entre 1970, 50. até 2000, não, até 2000, a população mundial dobrou, passou de 3 bilhões e 800 para 7 bilhões e 300. O resto da história aumenta, mas só nesse período de 30 anos se dobrou, passou de 3,5 bilhões para 7 bilhões. Então, é isso aí, Jujuba. A ideia é essa. Quem alimentou esse crescimento? Só tem uma. A energia. Nós, economistas, somos péssimos para tratar de energia. Quando eu leio o livro desses cabras aí metido a besta, que chama Os Economistas de Idiota, ele sempre me enche o saco com uma função de produção. Ele diz, põe, o que é uma função de produção para você? Aí você escreve lá, vai uma como Douglas. Aí o cara diz, where is the energy? Cadê a energia? Onde é que está? Como é que eu movimento o trabalho? Como é que eu movimento as máquinas?
O que é trabalho útil? Muito bem. Então, essa primeira tabela que eu vou mostrar aqui é mostrar o que aconteceu para alimentar esse povo todo aqui, onde é que nós chegamos. A destacar aqui, eu só queria mostrar a China. Você soma China e Estados Unidos, primeira linha e a China ali embaixo, o último bloco. Aquilo é a soma do consumo mundial de energia pelos nossos queridos humanos na Terra. Quanto é que dá? Dá 30% a 42%, dois países. A China consome mais que os Estados Unidos? Não, muito. Olha, você vai surpreender com cada número que você vai ver aí. Você vai cair de costas. Agora, o mais interessante dessa tabela, olha a taxa de crescimento médio, não olha o 23, não olha a coluna do 23. Olha a terceira coluna, que ali eu calculei a taxa média anual de 10 anos de crescimento. Porque o grande boom, o grande sacada da China, a China explodiu a partir de 2010. O que destaca-se no cenário ali? A Alemanha está... A Europa é o único lugar do mundo em que há uma queda expressiva e universal no consumo de energia. Vocês vão ver o per capita que é pior. Agora, onde é que está o consumo? Dá uma olhada lá. Posso botar aqui? Opa, não vai A aparecer. China crescia 3,4 por ano durante 10 anos e, na sequência, essa explosão da China, que nós estamos aqui recebendo até carro elétrico agora. Eu não compro em carro elétrico, vou fazer uma campanha. Mas dá uma olhada. Agora, o pior, gente, é que atrás da China veio um monte de carinha querendo imitá-la. E dentre esses carinhas tem a Índia, que ainda tem um consumo per capita de energia que deve ser um quarto, eu vou mostrar daqui a pouco, do que é a China. E olha como está crescendo, 4,2 ao ano nos últimos 10 anos. A Índia está fazendo uma revolução, só que está no começo. A China já está quase no fim. Eu olhei essa tabela e disse, alguma coisa tem que estar acontecendo. Quer dizer, vamos ver o Brasil nesse jogo. O Brasil está razoável. Crescimento médio de 1,04. Com um grande problema. A matriz energética do Brasil é supostamente maravilhosa, tem bastante fontes renováveis, mas é de uma fragilidade dantesca. A matriz energética da China é um horror. É carvão e gás lá em cima. Mas é estável, é sustentável, é consistente, o fluxo é contínuo, 24 horas por dia, 365 dias por ano. A nossa envolve muita... Nós temos uma matriz energética, isso as pessoas não gostam de falar, e vou insistir em repetir. Nós temos uma matriz energética decente, olhando esse quadro. Temos um consumo que está ali, da participação mundial razoável, 2% para o tamanho do Brasil. É como o Japão, um pouquinho menor que o Japão. Mas as fontes primárias dessa beleza, né, de matriz, elas não são confiáveis, elas não dependem do nosso controle. E quanto mais intenso forem as mudanças climáticas, pior e mais frágil fica a nossa matriz.
É o exemplo de 2023 e 2024, com a seca na Amazônia. Então, você não pode ter uma matriz energética sobre a qual você não tenha controle de quando o átomo vai fugir para o cano, para o fio. É bom registrar isso. Eu acho que essa é a maior mensagem que eu gostaria de dar. Vai vir mais coisas. Alguém tem alguma observação sobre esse pequeno quadrinho aí, que eu achei do capeta esse quadro, hein? A gente não fala nada na Indonésia, mas a Indonésia... Você lembrou bem. Eu não quis contar, veja o seguinte, o quadro ficaria gigantesco. Eu pus a Ásia, o que eu chamo a Ásia Ocidental, eu pus ali como mera referência. O que eu chamo de Ásia Ocidental? Não é geográfica. É a Ásia que é colonizada culturalmente, vai, Japão e Coreia do Sul. Que o resto eu chamo Ásia mesmo. China, Índia e Indonésia são as mais importantes pelo tamanho da população. Aí elas somos quase 3 bilhões de habitantes, as três juntas. Então, é uma coisa... Mas eu poderia botar ali e dar o mesmo resultado de crescimento de consumo de energia, o Vietnã. Poderia botar ali... Ah, não, faltou a Malásia. Então, o mundo está lá na Ásia. Está crescendo na Ásia e o mundo está se ferrando na Europa. A Europa já era, passou. Puseram, na semana passada, uma tarifa de 47% na importação de carros chineses. Para você ter ideia, a Alemanha, a mãe dos automóveis. Muito bem. Já fui de longe demais, senão não vai dar tempo. Deixa eu ir embora. Fui embora. Para onde? Posso fazer uma pergunta só? Quem? Rapidinho. Por que a Indonésia consome tanta energia? Não é tão grande assim, né? O que faz ela consumir tanta energia, vocês sabem? É interessante. Filha, eu sou um velho meio surdo, eu não entendi o que você falou. Ah, por que a Indonésia, que é pequena, consome tanta energia? É porque Assim, o fiquei crescimento é... curiosa. E ela é grande, não é pequena. Não é pequena, a Indonésia é enorme. O que é A isso? população maior que a do Brasil. Maior, bem maior que do Brasil. 300. Nossa, É muito maior. acho é que eu Vamos... penso só ali na Austrália, na Oceania ali. Eu não acho, não tinha impressão. Tô errada, é besteira, que bobagem então que eu tô falando. Desculpa. Não achava que a China era muito maior, que a Rússia era muito maior, assim. Fiquei Não, pensando, por que ela na come Rússia, mais? Brasil em população, mas em consumo. Vamos pegar aqui, consumo per capita. Aqui é que conta. Brasil, eu caí de costa, fiquei decepcionado. É menor do que a média mundial, você acredita? Entendi. Nós somos anões energéticos. Eu não vou nem comparar com os outros, porque é cretinice comparar. Tem uma população fora do consumo, né? Grande, né? Não, mas você tem também na Ásia. Olha a China. A China ainda tem... Olha, eu fui à China 4 vezes nos últimos 20 anos. Eu sou um fã. Essas transformações que eu vi na China são assim avassaladoras. Mas dá uma olhada, o consumo per capita da China ainda é... Vê quantos pontos abaixo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um gigante. Sozinho representa 13% do consumo mundial. Mas a China, 44%. Mas a Índia, 52%. Acabou a energia para o resto do mundo. Onde é que está a expansão industrial? Pam, pam, pam. Qual é a dimensão geopolítica dessa história? Eu não vou nem elaborar, porque senão não vai dar tempo de chegar onde eu quero, que é na nuclear. Mas alguma questão nesse... Esse quadro é muito importante, hein? Para sua referência, olha o crescimento do consumo per capita na Europa. Em 10 anos, cara. Eu tenho uma filha que mora na Inglaterra há 20 anos já. Eu tenho neto lá.
Eu vou lá sempre visitar meu neto e é um escândalo a conta de energia. Por quê? Chiitismo climático. Não é que você seja um negacionista. Você não pode fazer o que a Inglaterra fez agora. Acabou de fechar. Fechou, literalmente, todas as usinas a carvão. A mãe do carvão Pode deixar como pegar fogo. matou toda a esperança do carvão. Fechou a última usina esse ano. Expandiu o nuclear, melhor do que a Alemanha. É um horror o erro em política nuclear. A Alemanha fechou todas as usinas nucleares dela. Todas. Por razões políticas. E, óbvio, pegou uma paulada da Hungria, mas não é só isso. A burrice foi além. Voltou a trabalhar com carvão. E olha por quê? Porque o desespero, a queda anual de crescimento da energia na Europa é brutal, cara. Você não precisa olhar o PIB, o emprego, não precisa olhar nada. Você olha isso, você vê. Nós temos que combater o efeito estufa. Nós temos que trabalhar melhor os gases de efeito estufa, não há nenhuma dúvida. Mas nós temos que cuidar da população presente. Nós não podemos desconhecer as necessidades que nós temos hoje na sociedade por fontes energéticas, qualquer que ela seja. Porque você olha o aumento de consumo per capita na China, na Índia e na Indonésia. E olha o Japão, outro idiota no lado. O que o Japão está fazendo agora? Reativando todas as usinas nucleares. Depois de Fukushima, fechou tudo. Hoje, eu tenho uns dados aqui das usinas nucleares que eu espero. Eu tenho mais 25 minutos, eu chego lá. Olha, esse quadro aqui, para mim, é também interessante para você ver. Professor, Índia e Indonésia, 2 bi de habitantes com a taxa de consumo per capita baixíssima. E aí? Como? Uma taxa, um consumo Eu per não capita falei dos baixíssimo. miseráveis, ainda não quero falar. Na África. O dia que a África descobrir que a energia elétrica pode acender um fogão, cara. Olha, na Índia eu vi esterco sendo vendido em taberna como fonte energética para alimentação. Eu vi isso na Índia. Não é que eu li no Václav Smil, não, eu vi. Então, não vamos falar disso, porque na hora que houver uma pequena explosão de crescimento nesse mundo asiático, não vai ser possível sacrificar tão rapidamente a energia fóssil. Porque hoje se produz muito mais carvão no mundo, e se usa muito mais carvão no mundo que em qualquer instante da história. Por quê? Pelas necessidades do chamado mundo maluquetes, que está aí no quadro. Esse quadro é muito... Eu achei legal, não é porque foi eu que fiz, não. Eu confio de que é inteligente. Voltou bem. Copiei bem. Eu queria mostrar uma outra coisa. O consumo per capita é esse aí? Não, é o consumo per capita. Registrem bem esses números. Veja lá, Europa, Ásia. Estados Unidos, você viu que os Estados Unidos está fazendo um esforço, mas os Estados Unidos não é tonto. Está investindo pesadamente em energia nuclear e eólica e também a renovável. Mas a Coreia do Sul tem um consumo que é o dobro do Japão. Porque usa energia nuclear na veia. A Coreia do Sul é a maior consumidora per capita de energia nuclear. De longe. Sabia, não? Isso aqui é agregado, né? Todas as fontes de... Não. Eu vou pular... Agora eu vou pular para uma que... Isso aqui são todas as fontes. Vou pular para a que interessa. Porque senão não vai dar tempo. Aqui estão por fonte.
Essa é a matriz do mundo. E eu pus lá na última linha só para você concentrar atenção de início. Qual é a participação fóssil para cada linha que está na esquerda? Da emissão do total fóssil lá, 80% da energia consumida nos Estados Unidos é fóssil, de origem fóssil. O mundo, 83%. South África, 94%. China, 81%. Índia, 89%. Cara, you must be kidding. Você vai conseguir reduzir o consumo fóssil em 2030? Para quanto? Vamos fazer uma soma. China, 32% do... Não, desculpa. 81%. Índia, 89%. Indonésia, 89%. Quais são os países que mais crescem dessa tabela? Que nós vimos na tabela anterior. China, Índia e Indonésia. Agora vamos ver qual que é. Isso é energia fóssil, hein? Participação na matriz. Você olha individualmente aqui, ó, olha o papel do carvão, cara. Carvão é o maior emissor de GEE que existe dentre as fósseis. E você olha na China, ainda é 54%. A China é o país que mais investe em renovável, que mais investe em nuclear há 20 anos. E olha, e já caiu bastante a participação. Mas caiu bastante, que eu digo assim, caiu de 58% para 53%. O carvão ainda, em 2023, nós estamos falando. O carvão ainda é 54% da matriz primária de energia. A Índia, 56%, começou a crescer agora. A Indonésia começou a crescer agora, é 42%. A Coreia, coitadinha, só 21%. O Brasil está de 10-0 lá. Ó. O Brasil é uma porcaria. O carvão sempre foi o carvão, aqui nunca teve. O Brasil é bom na hidrelétrica, é bom na renovável lá. Olha, ele é bem decente na renovável, está vendo? Aliás, o Brasil tem investido uma barbaridade. Eu sou meio especulador e tenho ações de energia, de empresas de energia que eu gosto de olhar. Aliás, o Felipe Rastus, se estiver aí, eu quero perguntar para ele em particular. O volume de grana investido na energia solar e energia eólica no Brasil é realmente impressionante. O crescimento é brutal. E aí está o resultado. Aí também tem muita coisa boa da biomassa. Cana é fantástica a participação de cana na geração. Celulose também tem uma participação decente. Chama não sei o quê, mel preto, não sei como é que chama, um negócio que chama lá, que é o resíduo do processo industrial da celulose. Soja. A soja e o milho começou a entrar agora no biodiesel. Então, o Brasil é o que eu dizia para vocês. Nós temos uma matriz aparentemente decente, mas frágil. Temos um mundo asiático que tomou conta da economia mundial, que vai desde a tecnologia da digitalização do mundo, desenvolvimento científico, a produção de IVs que está chegando aí, não sabe o que fazer com os carros que estão lá. Aliás, só para uma referência de vocês, o mundo produz 100 milhões de carros aproximadamente. 100 milhões de carros por ano.
tem mais ou menos 1,5 bilhão de carros rodando em todas as estradas desse planeta. A China, sozinha, produz 30 milhões de automóveis por ano. Se você somar Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, é menor. O Japão, não põe a Coreia e o Japão aí junto, que eles ficam maiores do que a China sozinha. Mas é um escândalo. Mas deve ser, a exportação deve ser grande, né? Estão invadindo o mundo inteiro com carro. Negócio. Bem, então isso o quê? É consumo de energia fóssil que eles estão exportando, cara. É. Você está comprando um IV aqui para economizar. Bem, depois eu vou falar de bateria. Deixa eu pular essa página. Alguém quer dar uma olhada mais com calma? Essa página é interessante, que, na verdade, é a matriz de cada país. Só fazer uma pergunta. Se o modelo de Índia e Indonésia ainda vai supostamente ficar seguro, como a China já superinvestiu capital, etc., esses caras não vão substituir a China. Não vai ser um crescimento voltado para fora. Eu acho que esse é o drama. O pessoal, a Índia é um problema. Ela vai fazer o que a China fez? Vai. Crescer para fora? Não, as economias da Ásia hoje são muito complementares. Por exemplo, Japão e China têm um fluxo de comércio dantesco. Então, a China tem muita coisa no Vietnã. O Vietnã é do lado da China. Então, isso é um conglomerado que vai crescer junto e a miséria é muito grande na região. Se você voltar ao slide anterior, você vê o consumo per capita lá, a disparidade é brutal entre os... Então, isso tem um potencial de crescimento brutal. Se você pegar camisas feitas em Bangladesh, sapato Bangladesh, ou seja, aquilo que era 20 anos atrás a China, hoje ela jogou para o Vietnã, para a Indonésia, para Bangladesh. Aquilo é uma miséria dantesca. Está crescendo a 6% ao ano. Então, isso aqui é um conglomerado que é o coração da disputa geopolítica que eu espero que a gente tenha tempo de chegar lá. E tem, se me permite um parênteses, tem um potencial gigantesco que a própria China entende muito bem, né? E tem uma atuação geopolítica importante. Ela tem uma presença muito forte na África. A gente tem notícia do porto aqui no Peru e a ideia é interconectar. Então, tem um potencial ainda de expansão para a exportação desses países muito grande. Para o Brasil. O Brasil. Olha, Espírito Santo. Você sabe que o Brasil botou uma tarifa no IVES. Nós estamos fazendo nota de rodapé demais, mas essa merece. Outro dia eu tenho um amigo que trabalha com exportação, não pode... Porto do Espírito Santo está apinhado de carro da BYD, porque antes da entrada, eles trouxeram quase 200 mil automóveis para o Brasil. Estão jogando o carro pela janela, na Europa e nos Estados Unidos. Os Estados Unidos botou uma tarifa de 100%, a Europa eu acho que é 47%. Então, todo mundo está jogando. Então, o mundo está sentindo o efeito China. Não é só aquilo lá. E para o Brasil, a China é complementar. Os dois grandes e únicos sucessos do Brasil na área econômica são produção de alimentos e de petróleo. A revolução que o Brasil fez de petróleo, na área de petróleo, em termos de produção, é uma coisa assim, maravilhosa. Só perde para os Estados Unidos. Os Estados Unidos passou de 6 milhões, 10 anos atrás, para 20 barris dia. O Brasil pulou de 1.800, 2 para 4.300 no ano passado. E é um salto fantástico. Só que aqui sobrou quase metade para exportar para onde? China e Índia. Nos Estados Unidos, esse salto enorme. Sobrou o que para exportar? Um pouquinho. Então, essa complementaridade. A China não pode perder o Brasil. Os Estados Unidos também não pode.
O Brasil não pode perder. Os dois. Então, só é uma nota de rodapé muito longa, mas eu tinha que fazer. Essa tabela, depois eu pulo as outras. Isso aqui é o seguinte, aqueles cabras que consumem óleo, blá, 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 bebê, natural, gás e tal, tem emissões, aquelas emissões ali. Ó. Eu não vou nem repetir, que é óbvio, né? Você soma Estados Unidos e China e Índia, então... São os donos eles que deviam estar curando o mundo do efeito do aquecimento global. Está claro lá ou não? Mas é assustador como a energia nuclear é baixa, né? Ele está fazendo. Porque a Eu vou energia pular aqui nuclear- essa página aqui, eu vou pular porque senão eu não chego onde eu quero. Essa daí é o carbon dioxide emission, essa página aí é interessante. Agora dá uma olhada da China. Brincadeira. Soma com os Estados Unidos. 30, dá 40, né? 44. 44% da emissão mundial vindo da energia Tudo são isso. 2 países. E como isso é uma coisa de externalidade global? Quer dizer, isso aqui é energia. Gente, as emissões de energia são em torno de 34 bilhões de toneladas. 35, por aí. A total é 50, 55. Essa diferença é a floresta, é manguezais, é peido de boi, é o uso da terra. Arroto é mais ainda. Arroto é pior ainda. É. Então, As estatísticas são tão entre 50, são razoavelmente corretas. Entre 15 bilhões são essas coisas restantes aí. E o Brasil tem uma participação muito grande nesses 15 bilhões. E a queima da floresta amazônica é realmente um problema no Brasil. Não é o uso da energia. Está claro isso? Uhum. O uso da energia, o pecado capital, está escrito na última linha ali. China, Índia, Indonésia, ou seja, Ásia. E o americano, que não é bobo, como os europeus, dá uma olhada no crescimento lá. Médio do ano lá da MR. Ele está fazendo o seu trabalhinho lá de leve, mas quem fez o trabalho até agora só a Europa. E, com isso, ela levou para baixo a sua indústria. Então, vocês vejam que o negócio da globalização tem um pouco a ver com a coisa da energia. Está claro? Como eu tenho mais 10 minutos, deixa eu dar um pulo aqui. Energia renováveis. Isso aqui é só para dizer que não fiz. Aqui é a matriz das renováveis, não é isso que está ali? Eu não enxergo direito. Apresentação, slide, o que está ali? É eletricidade, não, aqui é só elétrica. A matriz elétrica ela é pequena, ela é 18% a 20% da matriz mundial. E no Brasil não é muito diferente. Ou seja, a nossa matriz elétrica é maravilhosa e inconfiável. Quer dizer, nós somos pobres em nuclear e estamos punhetando com uma que é a terceira, que está há décadas para ser construída e não acabam. E não tem uma pesquisa sobre a grande hype da história nuclear hoje no mundo é small modular unidades de energia nucleares. São pequenas unidades nucleares. A primeira inaugurada, onde é que foi? China. A China inaugurou em 2023 um breakthrough tecnológico na área nuclear, que são as pequenas usinas modulares. Então, é complicado entender o tamanho, porque tem as fotografias que eu vi, você não sabe direito o tamanho, se cabe num caminhão ou se não cabe, etc. Mas são modulares. E com um nível de segurança supostamente altíssimo. E que é o hype do momento na área energética da investimento. Todo mundo está. Microsoft,
Google, todo mundo que tem data center, que é muito consumidora de energia, está se voltando, viu que não é muito confiável esse negócio de sol e vento. Então, estão se virando para a energia nuclear. E é isso que eu quero chegar antes de... Tenho 7 minutos. Energia nuclear. A tecnologia da energia nuclear já é antiga. Por que ela não evoluiu mais rápido? É porque o homem é um animal esquizofrênico. Você já ouviu falar? Eu estava lendo outro dia sobre o século XIX, o número de revolução, de radicalização. O final do século, eu lembro que o meu saudoso colega que gostava de discutir essas coisas, João Sayad, me deu o livro de Proud Tower, da Barbara Tuchman, que é uma o final do século com o anarquismo, a radicalização. O homem sempre foi assim. A energia nuclear foi demonizada durante a Guerra Fria e pelos acidentes, particularmente de Chernobyl e de Fukushima. E pelo xiitismo. Quer dizer, como que a Alemanha fecha todas as suas usinas? Olha, dá uma olhada aqui. Essas são as usinas que estão em operação no mundo, usina nuclear. Vocês enxergam isso ou não? Sim. Dá para ver. Pega ali a Alemanha. Onde é que ela está? Eu não enxergo A Alemanha não está nessa. Ah, tá. Não, Ela tá tem na uma, próxima. ela tem uma, ela tem uma. Tinha uma. Já tinha fechado. Já tinha fechado. Ela está na próxima, onde tem as fechadas. Então, você veja aí o seguinte. Hoje, você tem operação em escala gigantesca, isso aí é 2023. 414 usinas nucleares. Onde é que está a maior? Onde? Olha lá. Nos Estados Unidos, Se não 94. tiver falar nada, fala Estados China. Unidos, 94. Na China, porra! Onde é que vai estar? É sempre China. Não, Estados Unidos. Não, Estados Estados Unidos. Unidos. Estados Unidos, cara. É isso que eu digo. A Alemanha fechando usina nuclear, e olha o que os gringos fizeram. Fecharam. Quem mais investe? Quem mais tem energia A França. eólica? E não é nem de direita e esquerda. Sabe que o Texas, hoje, está batendo a Califórnia, está chegando perto da Califórnia em produção de eólica. É conveniência. Porque ela é parte da matriz, mas ela não é confiável. Então, eu tenho que manter as outras para botar no sistema. Isso gera um problema de inteligência artificial para management. A hora que você, dentro do dia, tem picos, não pode demorar 3 minutos para religar uma usina. Porque o fluxo, para ser contínuo, ele precisa ser instantâneo. Na hora que cai o vento, às 11 horas, 3 minutos, o vento não bateu e daí, o que você faz? Alguém tem que entrar. E no Brasil, quem entra normalmente é a usina a gás. O meu tempo está se esgotando, eu vou deixar o gás para discutir com o Felipe, que ele sabe mais do que eu sobre gás. Agora, veja reatores. Muda a tabela. Muda a tabela. Eu tenho que mudar a tabela, desculpa. Reatores nucleares em construção. Essa é a melhor. Ai, ai. O Brasil tem um há 10 anos. 20 anos, 30 20 anos. Desde o tempo do gás. Né? Agora, olha onde é que estão, onde é que elas estão. Olha onde é que... China, 29. Agora tem mais tempo, tem mais de 29. Esse dado é que eu peguei, mas depois me informaram que esse dado tem um atraso. Apesar de eu ter posto lá em novembro de 2024, tem um atraso. Essa não é a geração nova ainda dos modulares. Não, não é dos modulares. A capacidade ali já conta a história toda. Já conta a história toda. Nossa, a capacidade. Olha, e qual é o segundo maior? Nosso companheiro de consumo. Índia.
Rússia. Não, aí Agora, me A estranha. Índia, cara, e quem continua, a Rússia continua construindo. A Mas Rússia, ela tem tanto gás, por que ela precisa de estender? porque a energia, cara, densidade energética, eu não discuti física aqui até agora, que eu tinha um capítulo que densidade energética da nuclear é brutal, é 10 elevado a 20, comparado com qualquer outra fonte. Então, não dá nem para... Olha lá, a Turquia, um país virando para o leste, né? Agora, o mais interessante é o próximo, e aí eu paro para as perguntas e discussão, eu adoro discutir. Desativado. Veja a estupidez onde existe. Olha, Itália, Japão, olha o Japão desativou tudo. O United Kingdom, dá uma olhada, eles começaram a reabrir agora. É inconcebível como você, com um estoque de capital desse. Aí os caras me falam em produto potencial. Quando uma sociedade resolve sacrificar o volume de investimento realizado, deixando ocioso um capital dessa magnitude. Mas não é risco. Será que não estão trocando por nova? Porque o cara está investindo em novo, Mas, está cara, fechando a o que velha. você viu na tabela lá da taxa de crescimento média dos 10 anos? Queda de 2 e poucos por cento de consumo. Jujuba, eu vim aqui para provocar e trazer informações. Adrivaldo provocando. Olha a Alemanha, Nunca vi. 33 unidades, ela fechou a última esse ano. Já não está naquela tabela, mas ainda funcionou até esse ano. Você imagina um país como a Alemanha, que é líder de energia verde, 33 unidades fechadas com escassez de energia, importando o preço que der, agora que é uma nova commodity do mundo que está surgindo e que vai crescer muito, que é o GNL, graças à potencialidade de transporte mais fácil do gás. Olha a Alemanha, 33. O Japão está reabrindo. Os japoneses não são tão estúpidos quanto os alemães, porque o Japão é a Alemanha em coach da Ásia, né? Mas quem é que controla a tecnologia disso? Não, a energia nuclear, o domínio da energia nuclear hoje é muito mais espalhado do que o domínio da tecnologia de informação. Ou seja, se você pegar... Tem uma agência internacional que eu sempre olho, você deve olhar, que é de energia nuclear. Como tem aí de energia, etc., tem uma só para nuclear. É de onde eu tirei isso aqui. Então, o domínio é muito espalhado. Inclusive, Paquistão tem unidade, tem controle. A Índia tem, a Coreia do Sul tem, o Japão tem, a França tem, a Alemanha tem. Enfim, isso aí não é novidade para ninguém. Isso não é breakthrough tecnológico. O que é breakthrough tecnológico na área de nuclear são as pequenas unidades modulares nucleares. Essa é breakthrough e foi o que eu mencionei. Todo mundo está fazendo pesquisa nisso. É impressionante o que você vê eu vi, teve um seminário recente agora dos produtores de SMA. Eu assisti pela internet. Impressionante. Tudo que é país do mundo que você possa imaginar tem algum projeto de desenvolvimento. O Brasil não está. Mas estão produzindo, por exemplo, os mais avançados, obviamente, os Estados Unidos está fazendo uma enorme unidade agora já em escala comercial, e a China, que inaugurou uma em 23, são as duas únicas feitas para escala comercial, mas está bombando porque já tem encomenda feita pelas grandes unidades de tecnologia, que são as Googles da vida, porque o consumo de energia no mundo é abusivo, que é crescente. E nós estamos produzindo energia com coisa não confiável para dar energia para esses caras. Então, ele disse, opa, então, essa volta para a energia nuclear, eu acho que faz muito sentido. E o negócio da energia solar e eólica, obviamente, também faz sentido, mas
secundária, é um protagonista de terceira categoria. Um país não pode confiar na eletrificação da sua sociedade só nessas fontes. E, como toda fonte de matriz, ela tem que ser diversificada. Quer dizer, obviamente, a mensagem que fica são os números, eu não quero discutir qual é o efeito disso, daquilo, mas a mensagem é clara. O mundo precisa revolucionar a sua matriz energética para poupar o máximo possível a emissão de gases de efeito estufa. Isso não pode ser feito overnight. E nem energia eólica ou solar serão suficientes para substituir no presente ou nos próximos 10 anos o volume de consumo de carvão, de óleo e de gás. O esforço tem que ser feito para alterar essa composição em direção ao gás, que é melhor do que o carvão, do óleo para o gás, que é melhor do que o carvão, do gás com captura de dióxido de carbono, que é possível, é experimental, está em escala pequena, mas eu acho que vai crescer bastante. Saltar para a energia nuclear, que vai... Agora, para fazer uma unidade nuclear, demora em média de 6 a 7 anos quando o país é decente. No Brasil, demora um pouco mais. E custa um horror. As modulares demandam 2 anos, 1 ano e meio, pelo que eu entendi da palestra que eu vi. E são bem mais baratas. E elas não são gigantescas, como gigabyte, né? Elas são 250 mega, 150, é tudo 50 mega, é tudo pequeno. Pequeno comparado com a gigantesca. Mas é para isso aí que nós precisamos migrar. Então, a composição da matriz tem que migrar para a gente não ficar sufocando a população com gases de efeito estufa, que realmente tem um problema muito sério no mundo que nós precisamos cuidar. Nós precisamos cuidar de ter um ar limpo, pelo menos energia. Mas, e a China está lá não é para salvar o mundo, é para questão salvar as aí- pessoas que estão vivas. A questão é risco versus poluição. Essa é a grande pergunta. É risco versus poluição versus aumento de temperatura da Terra, que, se for verdade, o que o IPCC diz. Eu volto à questão da tecnologia nuclear. Você não tem uma restrição militar aí? O cara que faz pode fazer bomba e pode entrar no... Não tem pode. uma linha. Não, É tem separado? As separado. tecnologias são separadas? Muito. Jujuba, o nível de enriquecimento do urânio para fazer uma coisa dessa é ridícula. E até o Brasil faz, até exporta. O Brasil tem uma unidade que faz. Para fazer uma bomba atômica, deixa eu ver. Israel, A Rússia, Paquistão, Inglaterra, Índia, enfim, Europa. França. França. A França é rei. A França é muito boa em energia nuclear. Então, o enriquecimento para arma é outro mercado, é outro universo. Não tem uma restrição. A restrição aqui para isso aqui é o seguinte: aqui tem muito investimento privado. Tem um subsídio. Outro problema que existe na energia renovável, eu nem falei, eu tenho aqui, mas não dá tempo, porque o Elinho já está me olhando de cara feia. Porra, o volume de subsídio e de investimento, de protecionismo que tem propiciado esse tipo de coisa sendo levantado para gerar, o mundo está ficando maluco, está financiando uma matriz energética inconfiável com subsídio brutal. Espero que a gente tenha bom senso no Congresso, o que não teremos nunca. Você está defendendo a nuclear em substituição à água, por exemplo. É isso aí, né? Não, eu estou dizendo o seguinte. Também. A nuclear precisa crescer. O Adroaldo é a pessoa que mais respeita o tempo
dos presentes. Rodo. Tá pronto? Estou pronto. Então, agora é o Arias. Eu não escalei para a última página, porque eu acho que ele vai concentrar mais, que aí eu deixo para ele. Depois você usa. Depois eu uso. Do Maluf. Ou quer que seja. Vai lá. Bom, gente, eu vou agradecer, porque é uma honra estar aqui, um prazer. E cheguei a bem menos tempo, né, do que todo mundo aqui nessa sala, embora tenha aqui 10 anos atrás. Então, é um prazer e uma honra estar aqui. E acho que a coisa que salta aos olhos na sua apresentação é o seguinte: a gente fica bombardeado com oportunidades de negócios, né? E junto com isso, uma campanha de mídia muito forte. E a gente perde perspectiva às vezes. Negócios florescendo e oportunidades são uma coisa importantíssima, a gente sabe disso. A gente perde um pouco de perspectiva do problema real com muita frequência. E o que eu acho que está trazendo aqui é uma perspectiva do problema real, né? A percepção, né, que muitas pessoas têm, e eu compartilho dessa percepção, é que solar, eólica, biomassa, biocombustível, todas essas coisas são extremamente importantes para a gente fazer uma transição, né? E elas vão ficar na matriz, né? Mas elas não conseguem responder à necessidade que a gente tem. Se a gente quer, de fato, levar a sério a substituição para combustíveis, né, com menor potencial de emissão de gases de efeito estufa, essas não vão dar conta do recado. E não no horizonte de tempo que a gente quer. Por que elas não vão dar conta do recado? Porque elas exigiriam investimentos massivos e a gente tem tido muita dificuldade em avançar em vários desses tipos de investimento. Por exemplo, hidrelétrica. Fazer uma usina é uma coisa muito difícil. A gente teria que fazer muitas, numa escala de tempo muito pequena. Eólica e solar, elas, mais uma vez, né, estão aí, vão continuar crescendo, na minha opinião, e vão ficar. Mas elas não podem responder a tudo. Por quê? Uma outra coisa que a gente não fala muito, mas é extremamente importante, é o que demanda para produzir essa energia, né? A eólica e a solar. Os painéis solares hoje, e a gente terceiriza, o mundo terceiriza muito para a China, eles são altamente intensivos em poluição. Esse crescimento da China veio com um problema interno para ela. Tem um artigo recente de duas pesquisadoras, elas olham para o que aconteceu com o crescimento muito rápido de exportações na China. Isso é geral, tá? Não é só de placa solar, não. O que aconteceu com um crescimento muito rápido de exportações e com a saúde das pessoas que moram ali perto. Você tem duas coisas, né? Você tem dois canais. Você tem um canal lá que é o efeito poluição direta, você tem mais fábrica funcionando, carvão sendo queimado. CO2 não é tóxico, né? A gente inspira CO2, mas a queima do carvão vem com vários outros poluentes, outros combustíveis também. Então, você tem esse canal. Você tem exposição direta à poluição, quando você aumenta a produção. E você tem outro canal, que é o canal renda. As pessoas vão ficando mais ricas, elas vão se defendendo também. E o efeito líquido que essas pesquisadoras encontram é um aumento significativo da mortalidade infantil, de bebês na China. Tem um custo sendo pago ali. E tem nessa região? Na China inteira, nos lugares mais afetados pela exportação. Exportação seria de quê? De produtos? De produtos industrializados em geral. E tem outra camada, né? Essa que a gente deve considerar. Essa mortalidade de bebês ali é o canário da mina. Tem muita gente ali sendo exposta à poluição na infância, na idade escolar. Isso gera dano cognitivo e isso tem impacto para a produtividade no longo prazo. Tá? Então, quando a gente fala da escala que a gente precisaria ter para fazer uma substituição à transição energética baseada em solar e eólica primordialmente, a gente teria que ter uma escala de produção que geraria outros problemas gigantescos.
Eu estou adicionando ao problema que você falou que a gente não conseguiria fazer isso no curto espaço de tempo Não consegue, só né? fazendo a substituição. A gente não consegue. Você eletrificar com essas duas fontes é impossível. É impossível. É isso que tem que ser dito. Elas, mais uma vez, né? Elas são importantes, elas vão continuar crescendo e é bom que cresçam, mas elas não vão ser a resposta para essa transição energética se a gente estiver levando a sério mesmo. 2050, 2030, esquece, né? 2050, X anos, a gente virar neutro em carbono. E aí, o que fica na mesa, quando a gente pensa em energia, simplesmente na geração, é o elefante da sala, que é a nuclear. Que é. A nuclear. É o que a gente tem hoje. E a gente precisa trazer de novo para a conversa. Só que nuclear tem dois problemas gigantescos, né? O problema maior de todos é a opinião pública. E a opinião pública ela é muito influenciada, meus colegas que fazem comportamental poderiam dizer mais a respeito disso, a eventos que estão muito salientes na nossa mente. E um evento que é muito saliente na nossa mente, por exemplo, é o evento de Chernobyl. Só que esse evento não é para ser levado em consideração quando a gente pensa em segurança de barragem. De nuclear. Uma situação extremamente peculiar, dominada por incentivos completamente tortos e não técnicos, que levou ao que aconteceu. O caso de Fukushima tem a ver com um evento extremo, né, de probabilidade relativamente baixa, que a gente está sujeito a isso, mas, enfim, não é uma coisa de se esperar com certa frequência. Uma preocupação que existe também muito grande é com o armazenamento dos resíduos. Hoje, a gente tem técnicas muito seguras para armazenar os resíduos. Todo mundo concorda com isso na hora de decidir onde que a gente vai colocar os resíduos radioativos, não no meu quintal, como dizem em inglês, né? E aí, isso é complicado. Então, essa é uma grande barreira a ser superada, né? A opinião pública, e a gente tem que responder, né? Tem que lembrar dos incentivos do formador de política pública, né? Ele tem um horizonte de 4 anos, de 8 anos de eleições e essas coisas não são negligenciadas. Um outro problema que existe com a nuclear, que é um outro desafio, é a questão de segurança, não de falha na operação em si, né? Mas por conta de terrorismo. Isso é uma coisa que começou a entrar no radar, né? Um país que investe muito em nuclear, ele está mais vulnerável a um ataque, por exemplo, que teria consequências muito grandes. Essa tecnologia modular pode ajudar bastante nisso, porque agora você pode ter uma geração bem mais difusa, que não vai ter pontos chaves onde isso poderia acontecer. E a gente também não pode esquecer que esse risco também existe para outras fontes, né? Você pensa numa Itaipu, por exemplo, ou numa Three Gorges lá na China. Aliás, eu estive lá. Que é uma coisa, imagino, Eu disse sim, no elevador. Colocar um navio descendo no elevador e vou, vai cair. Vai ter. A gente também é vulnerável, né? A gente é acostumado com um ambiente relativamente tranquilo nesses países em termos de guerra, né? Lá na China tem histórico de guerra, mas há muito tempo bastante isso não está no radar, a gente nunca teve. Mas o mundo muda, né? Então, esses riscos vão existir para diversas coisas. E a gente colocar muita luz no risco de terrorismo, de guerras na nuclear, pode distorcer a percepção do problema, porque ele também existe em outras formas. Mas o fato continua lá na frente da gente, né? Se a gente quiser levar a sério hoje, com a tecnologia que a gente tem, que está na mesa, a gente não pode descartar nuclear como a gente descarta. Claro que tem outras coisas que podem contribuir com esse processo, né? Existem outras oportunidades. Então, por exemplo, no caso da hidrelétrica e com mudança climática, a gente vai precisar pensar no redesenho desses reservatórios que a gente tem. Se tiver um reservatório gigante e períodos de seca muito grandes, a gente vai perder muita água, porque a gente está espalhando água numa área muito grande. E
E a gente também tem que pensar na resiliência a evento extremo, né? Antigamente a gente tinha um histórico de eventos extremos, hoje a gente está tendo outro, e a gente nem sabe a distribuição de probabilidade ainda. Então a gente tem que pensar na construção dessas usinas de uma forma mais cuidadosa. Mas elas também têm outras oportunidades que vêm junto. Por exemplo, no caso da hidrelétrica, você falou muito bem, né, o problema da solar e da eólica, elas são intermitentes. A gente tem uma coisa muito boa no Brasil, é que a gente tem uma diversidade geográfica e de biomas e climáticas que diversifica esse nosso risco se a gente conseguir espalhar a produção dessas fontes diversas no território. E a gente pode combinar isso também com a hidrelétrica. A combinação seria, por exemplo, você aproveita o lago para fazer fazenda solar, a gente está fazendo isso aqui no sul de São Paulo, na Vila, se não me engano. Tem algumas coisas que a gente pode fazer, que é o seguinte, que a hidrelétrica pode ser muito útil. A gente tem um problema de bateria, né? A gente não tem bateria para estocar toda essa eletricidade que a gente pode produzir com eólico solar. Mas o reservatório é um tipo de bateria, né? Ele está mantendo aquela água, você está reservando energia potencial ali que você usa para gerar elétrico. Uma possibilidade que existe, então, que é discutida, eu aprendi sobre isso alguns anos atrás, quando eu estava no Comitê Internacional de Grandes Barragens, e na conferência que eles fizeram. Uma tecnologia que está se explorando é o seguinte: quando você tem excesso de energia, vazão de água, o que for, ou solar, o que for, se você está com um reservatório relativamente baixo, você bombeia a água lá para o reservatório. Pump, que eles chamam, pump hydro. Né? Pump hydro. E aí você usa isso como bateria. Essas coisas são todas coisas que a gente deve sim explorar, a gente deve nessa direção, mas, mais uma vez, elas vão ser parte da diversidade da matriz, elas não dão conta do recado inteiro. Uma outra coisa também que a gente esquece muito de falar na bioeconomia, né? A gente olha para a bioeconomia com um potencial gigantesco que a gente tem. Na verdade, ela é presente há muito tempo, né? A gente pensar no etanol, mais recentemente no biodiesel, ela está bastante presente. Só que ela tem seus custos também, né? O economista é bom de arrumar inimigo, porque a gente sempre olha para o outro lado também, né? E ela tem seus custos. Por exemplo, vou usar uma evidência anedótica aqui. Acho que isso aqui vai fazer sentido para todo mundo aqui nessa sala. Talvez não por isso. Para os meus alunos não fazem muito sentido. A gente dirigia alguns anos atrás e o vidro ficava cheio de insetos. Vocês se lembram disso? Do carro da frente? Isso sumiu, né? Isso acabou. Isso é uma péssima notícia. Isso é uma má notícia. A gente tem uma diminuição muito grande também de abelha, por exemplo. E a abelha tem estimativa que ela contribui em trilhões de dólares para o PIB de vários blocos econômicos. Isso está vindo em parte da forma que a gente produz, do nosso agro. Quando eu falo nosso, estou dizendo o mundo inteiro, né? O uso de fertilizantes pode estar gerando um risco sistêmico para a gente, porque a gente depende muito dessa diversidade genética, nessa biodiversidade. Isso não estava no radar, parecia uma coisa meio esotérica, isso está ficando muito saliente. O que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo reforçar que todas essas fontes de energia renovável, biomassa, mesma coisa, elas são parte da solução do problema, mas, elas não dão conta toda do recado, e 2, elas têm seus problemas também, né? Quando a gente... eu me lembro que uma vez, acho que foi o presidente na campanha falando que hoje em dia não se fala mais em problema ambiental, hoje se fala mudança climática. Mudança climática é um problema dentro do leque de problemas ambientais, e ela está amarrada com vários outros, né? A nuclear, ela tem a vantagem de que ela mitiga vários desses problemas, né? Então, ela é limpa no sentido que não saem outros poluentes dali, né? Sai vapor de água. E ela tem esse potencial de geração que é gigantesco. Claro que não é uma maravilha, ela tem seus custos, a gente sabe disso. Eu tinha uma lista aqui de coisas que a gente poderia falar e debater e discutir, e eu acho que talvez seja mais interessante
a gente fazer um bate-bola? O que você acha? Acho que é bom. Que aí, senão, É. aí a gente vai pegando É. ganchos à medida que a gente for. Tá bom. Mas o meu ponto é um rejoinder aqui, no sentido É. de que vamos olhar para o outro. Eu olhei aqui, anotei algumas coisas. Nós concordamos muito, quase em tudo aqui, eu acho. Eu não vi nenhuma discordância. Eu vou nomear rapidinho energias intermitentes, solar e eólica, concordamos plenamente. Tem uma pegada de carbono brutal aí nas duas, particularmente porque a China controla, no caso da solar, 80% da produção de painéis solares. Não sei se vocês sabem disso. A China é tudo assim. A eólica é um absurdo de consumo de material. Exatamente. É muito pior do que a solar em termos de consumo de material. E como diz o Vaclav, lá o meu herói de energia, ele diz o seguinte: a humanidade não teria saído de 1,6 para 8 bilhões sem amônia, fertilizers, comida, cimento, infraestrutura, habitação, estrada, portos. Falei, amônia, cimento, aço e metalurgia, de modo geral. E plásticos. Ele diz que esses são os 4 tenets da civilização moderna. E eles todos estão presentes na intermitente. E todos geram uma enorme quantidade de... A gente concordamos. A gente está falando da vida útil dessas pás, onde é que elas vão parar, e a gente está conversando sobre isso. Mas deixa eu só nomear outras que eu acho que nós não conversamos e eu quero ver a tua opinião. Armazenamento de energia. É bacana. Para o celular. Para pequenos intervalos intertemporais. Mas para energizar uma cidade ou uma demanda maior, esquece. Nós vamos demorar mais 100 anos para descobrir como fazer uma bateria barata. Porque cara, nós sabemos já. Não existe forma. A única bateria natural é que você nomeou, que são as barragens que você fica pumping de volta à água. Quando a energia está baixa, a demanda está baixa, você pega a energia e joga de volta a água para a barragem. Não existe nenhuma outra bateria que seja confiável para o sistema elétrico. Ponto. Concordamos nisso. A outra, captura de carbono. Isso eu acho que é uma tecnologia que vai prosperar muito na fonte, ou seja, a produção de energia a partir do gás, por exemplo. O cabra que produz o gás, ele pode estar lá capturando o carbono. Tem que ter uma tecnologia na química que permitiu transformar um óleo negro em gasolina, em diesel, em um monte de coisa. Vai ter que ter na tecnologia algo que na saída do gás isole o carbono, que é a captura de carbono. Eu queria te ouvir sobre isso. Você não falou da hidrogênio, eu também não falei. Hidrogênio esquece, por século XXI, 22. Energia nuclear nós concordamos integralmente. Então, o hidrogênio, né? Hidrogênio tem um potencial maravilhoso, né? Eu vou ser bem cuidadoso aqui, né? Eu vou dizer, não esquece, e não esquece das demais, do biomassa, biocombustível, solar, eólica, porque a gente tem caminhos para percorrer para plantar coisas lá para frente. Mas hoje ela não é uma realidade do tamanho de um impacto que dê para escalar, né? Eu concordo. O caso da captura de carbono, né? Eu vou contar então uma uma evidência anedótica aqui. Eu me mudei para Ohio em 2003. Eu fiquei lá de 2003 até 2014. Quando eu cheguei em Ohio para dar aula na universidade lá, o governo americano tinha lançado um projeto que chamava NextGen, a nova geração de energia, né? Por que eu estou falando no Ohio em particular? Porque Ohio
Pensilvânia, West Virginia, foram estados que floresceram com a economia do carvão e depois elas viram uma despencada, né, nessa economia. Tanto é que esses estados são swing states, né? Eles voltam para cá ou para lá porque são estados que um dia foram prosperaram e depois entraram em queda. E naquela época era uma iniciativa do governo de fazer uma concorrência entre locais que quisessem para implantar a primeira usina que faria captura de carbono. E a tecnologia, você de alguma forma captura aquele carbono ali e joga lá embaixo na rocha e prende aquilo ali. Aquilo foi a história do momento, a salvação da lavoura, ela não saiu até hoje, né? Então, essa tecnologia, ela é discutida, ela não está no nível de inovação ainda. Eu chutaria que talvez ela vai ser minha percepção, não confio em mim, que ela está atrás do hidrogênio ainda. Ah, não. Em termos de escala e de inovação. As duas são difíceis. O hidrogênio, por tudo que eu li, eu tenho um amigo chamado Reinaldo, que é um alemão, maluquete, que gosta de fazer experimentos, é cientista. E ele me deu aula sobre hidrogênio. E eu sou absolutamente ignorante em física e química. Eu também. Então, por isso falei, não confio em mim. Cara, ele me dá cada exemplo do hidrogênio, da impossibilidade de você tratar com hidrogênio. Como ele diz, olha, petróleo é perigoso, gás é perigoso, metano é perigoso, agora hidrogênio. Toma tudo isso, vem daí. Mas tem abundância onde o hidrogênio? O hidrogênio só tem abundância com outros elementos, ele não é isolado. Ele tem que De ser. água em geral. Ele tem que ser. De água pode ter várias fontes. O hidrogênio pode vir do gás, enfim. O homem sabe como tirar hidrogênio e produz hidrogênio. Nós usamos, só que é muito complicado o transporte, o uso, que ele é muito inflamável. Então, você não percebe o cheiro do bicho, você não enxerga o bicho, você não tem odor. E pode explodir na tua cara por qualquer... E tem as moléculas são pequenas, um negócio fantástico que ele me ensinou. Eu disse, por que o Brasil, não importa a GNL, que a Eneva tem uma unidade no Porto de Sergipe, ociosa há 3 anos, recebendo dinheiro do governo, por que não pega o gás, GNL, bota naquela tubulação de gás que desce do Nordeste até o Rio Grande do Sul e distribui o gás aqui em São Paulo, distribui o gás em Minas. O Brasil é carente de gás. Aí ele diz, bonitinho, né? Você sabe o que o hidrogênio faz numa tubulação de gás? Porque a molécula ela é tão pequena, os átomos, que qualquer pequena coisinha, ela começa a invadir, os buraquinhos começam a crequelar o gasoduto. Não pode ser o mesmo. Eu digo, aí pega e pagam. Nem por tubo e por navio. Ele diz, tem navio de metano, transporta metano, mas é tudo pequeno. Aí ele, rapaz, olha, o hidrogênio é complicado. A captura do carbono, ela é conhecida, a tecnologia. O grande problema é o transporte depois que captura e como armazena. Como você falou bem, por exemplo, a Petrobras poderia capturar, ela tem uma plataforma lá, ela está capturando o petróleo, vem com gás, ela reinjeta metade, o Brasil reinjeta mais da metade do que produz de gás. Sabia disso? Não? Naturalmente, até para poder empurrar o petróleo. Para poder empurrar o petróleo, podia jogar água, né? E botar o gás na... A Petrobras não, atrasou o Brasil em gás, sou radical nisso. Bem, mas voltemos à captura na origem, e ela poderia reinjetar o carbono, né? Em princípio, sim. Por exemplo, a Eneva poderia pegar o gás que ela tem lá no Vale do Parnaíba, ou lá em Silves, na Amazônia, capturar o carbono quando está gerando e reinjetar nos poços que ela já usou, que estão lá. As cavidades subterrâneas estão lá.
Então, a Noruega está com experimentos muito avançados nessa área, a empresa norueguesa. Tem uma planta que faz Tem uma isso, planta não- grande, e eles já estão tentando vender espaço aluguel dos buracos que eles têm lá no Mar do Norte. Então, eu tenho muita esperança que relativamente ao comparado ao... Agora, eu concordo contigo plenamente. Eu acho que a energia nuclear é o que tem. Quando a gente pensa nesse horizonte que a gente tem falado muito, né, nas COPs, por exemplo, de transição energética ou políticas da própria Europa, essas soluções não vão dar conta do recado Não. nesse espaço de tempo. Não, 1.0 para 2050, esquece. 1.5. Não esquece, isso já se foi. O problema é que nós temos que substituir, mas nós temos que trabalhar. Você falou muito bem o seguinte: independentemente do fato da temperatura ter sido causada pelo etc., o problema da China é também um problema de poluição. Você falou muito bem. Eu visitei a China algumas vezes, eu já disse isso uma vez. E eu cheguei em Xi'an, por exemplo, um dos dias que eu cheguei em Xi'an para ver aqueles soldados de barro lá que terminaram lá. Cara, sabe, emergência na cidade por causa da poluição. Precisa andar de máscara ou não? Ah, os chineses usam. A Índia tem, acho que se não me engano, a Delhi e algumas outras, tem dia que eles param a cidade, porque é inviável o jeito que está a poluição. Já faz tempo que eles fazem isso. Já faz tempo. Não, então, não é de ser de direita ou de esquerda, de ser nuclear. Hoje é absolutamente indispensável, porque a energia que nós temos e chamamos de verde, e achamos que vamos eletrificar o mundo com vento e sol, seria uma maravilha. O sol, se tivesse bateria para sustentar 5, 6 horas, não existe. Então, essas são complementares, como eu acho que concordamos nisso. Quer dizer, nós vamos ter uma matriz talvez um pouco mais ampla, mais ampliada. O que nós não falamos muito, e se o Paco estiver aí, ele vai até me achar que dá para fazer, a biomassa. O Brasil é riquíssimo, mas são poucos países que têm biomassa. Se a memória não me falha, só 2 países têm alguma importância. Estados Unidos e o Brasil, o resto esquece. E o Brasil é pioneiro no etanol, na mistura da gasolina, e agora no biodiesel que ele está injetando. Não, mas a China agrícola é importadora líquida. Mas é uma produção grande. Mas o tamanho da produção Não, só tem 1 bilhão e 400 de cara vai comer. Tem jeito de se utilizar. Dá para usar, mas não resolve também. Não resolve o resíduo. Você sabe, tem que usar o etanol. O etanol tem que usar o milho, tem que usar a soja. Desculpa, a cana. Não é o resíduo só. Deixa eu mudar um pouquinho. Eu não costumo fazer isso. De terminar, tá? Deixa ele... Eu sou economista e eu esperava que vocês falassem de externalidades. Quer dizer, China faz e polui o mundo, Estados Unidos faz e polui o mundo. E aí, vamos ter uma crise ambiental numa proporção tão avassaladora para, vamos dizer, acordar o mundo, coisa desse tipo. Pelo tom que vocês estão falando aí, por 30 anos, esquece. Deixa eu complementar ali. Eu quero dizer, você quer ver isso? Mercado resolve esse problema. Não tem que ficar com o governo. Nós não falamos de mercado de carbono. Correndo atrás, resolve. Será que é competição e etc. não resolve? Ou tem muita limitação para o mercado? Então, acho que uma forma clássica de ver a externalidade é o mercado ausente, né? E aí uma solução é criar um mercado. A gente está tentando criar um mercado que é o mercado de títulos de crédito de carbono. Só que a gente não tem uma autoridade supranacional que tem o poder para, de fato, implementar esse tipo de mercado. Um custodiante. A gente está tentando isso há bastante tempo, né? Esse mercado, por exemplo, funcionou muito bem
nos Estados Unidos com emissão de SO2 na queima de carvão. Né? O conteúdo de enxofre é alto no carvão, varia. Mas em alguns casos aquilo é emitido para a atmosfera, combina com a água e cai como chuva ácida. Os Estados Unidos foi muito bem sucedido em implementar um mercado que fez a chuva ácida cair loucamente. Esse mercado depois ele morreu por outros motivos. Mas você sair de um país que tem autoridade para um contexto global, que é o caso do clima, a gente está tentando, não conseguimos aí. A gente está caminhando nessa direção. Se a gente olha para o preço do crédito de carbono na Europa, ele ficou bem estagnado por muito tempo, ele está subindo rápido. Isso é um indicativo que a gente tinha créditos demais no mercado, então não estava dando conta de resolver o problema. Agora a gente está convergindo para outro patamar. Vários países estão introduzindo essa solução. Isso é uma possibilidade. O contraponto que eu queria fazer é quando você fala da Europa, né? A Europa e a crise da Europa. A gente tem que ser cuidadoso, na minha opinião, com duas coisas. Uma, a Europa tem outros problemas estruturais Também que contribuíram muito, né? Então, assim, a gente tem, eu não sei qual que é o peso da energia nessa história. Não deve ser pequeno, mas, por exemplo, a gente viu o que aconteceu com a Europa com a exposição que ela tinha ao mercado de subprime lá nos Estados Unidos em 2008, 2007. Aquilo foi avassalador, né? Para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Para a Europa, a exposição foi bem maior do que até para a gente. Mas foi o impacto do gás na Alemanha que já vinha ruim, que tirou do trilho a Alemanha completamente. Eu concordo que é parte do problema, sem dúvida. Não, isso não dá. E uma outra contraponto que eu queria fazer é o seguinte: já existe alguma evidência que o aumento do preço de petróleo, o choque do petróleo, por exemplo, lá para trás, e agora esses mercados que estão encarecendo fontes poluidoras de gás de efeito estufa, esses preços mais altos estão estimulando inovação. A geração de patentes está aumentando bastante, por dois canais, na verdade. Um canal é esse, está ficando mais caro. A Alemanha tem alguma evidência de patentes aumentando bastante. A Alemanha ela tem um programa adicional ao programa de mercado de carbono da Europa. E eu vi uma pesquisa há 2 anos atrás, com evidência bem robusta, que depois que ela adicionou essa camada extra, o número de patentes limpas na Alemanha cresceu relativo aos outros lugares. Um outro canal que tem gerado patente é subsídio mesmo. A China subsidia pesadamente o pacote de New Green Deal lá da Europa, o pacote americano do AIRA tem muito de subsídio. E isso tem gerado patente. Isso pode colocá-los numa posição competitiva daqui a alguns anos, que já não estão colocando agora. E tem um exemplo muito concreto disso. A gente falou do maior experimento que a gente teve, e a maior política, entre aspas, não é uma política, que reduziu a emissão de carbono no mundo foi o choque do petróleo. A gente produzia $1.000 de PIB com mais ou menos um barril em 1970, 71. Hoje é menos da metade de um barril para produzir $1.000 de PIB. Estamos consumindo 100 milhões de barris dia. Com a questão de escala, né? E todo o pré-sal brasileiro de reserva em um ano. Olha, eu vou discordar de você. Não, deixa eu só concluir no sentido. São duas coisas, né? Uma é eficiência, que é inovação, e a outra é escala, a economia crescendo. Mas eu queria citar o exemplo da Dinamarca, né? Lá nos anos 70, no primeiro choque de petróleo, a Dinamarca resolveu investir em eólica. Né? E eles primeiro apostaram em turbinas gigantescas, o negócio deu muito errado, depois eles foram lá para as menores. Hoje a Dinamarca é uma liderança na tecnologia. Isso pode acontecer se a gente continuar com esse número de patentes e inovações que estão acontecendo. Isso pode colocar esses locais numa situação estratégica. Acho que o Brasil está pensando muito como é que ele pode surfar essa onda. Talvez a nossa diversidade genética tenha alguma coisa a oferecer. A gente não sabe ainda como fazer isso.
Mas é um contraponto que eu queria fazer no caso da Europa. Só um Olha, momentinho, não, Adriano. É o seguinte, nós aqui estamos trabalhando com muita flexibilidade, como sempre, mas Você está aberto as inscrições para quem quiser, por favor. Eu não Não falo. vamos deixar de lembrar disso. Continua, Adriano, desculpa. Não, eu só queria dizer o seguinte: há muita concordância. Existe o seguinte, gente, o aumento de demanda de energia vem graças à tecnologia que está sendo se insinua como gás na vida do cidadão, expansão, e demanda enormes data centers e numerosos data centers gulosos de energia, ou seja, a expansão da energia. Nós temos o problema de segurar a emissão de gases de efeito estufa e poluidores, que são diferentes os gases que poluem e que geram, eventualmente, mudança de temperatura. E nós temos a matriz energética que nós herdamos do passado, que é essencialmente fóssil, 80% dela. Então, nós temos que diversificar a matriz. E energia intermitente não funcionará. Nós vamos ter que inovar em várias frontes. Eu não tenho dúvida que vai ser na direção, vai se investir muito em hidrogênio, está se investindo bastante, hein? Alguma coisa vai acontecer daqui a uns 50 anos. Captura de carbono está se investindo bastante. Não conta muito com isso. E a fusão nuclear está aí e vai se expandir rapidamente nos próximos anos. A biomassa, eu acho que no Brasil vai se expandir, vai ser o nosso nicho, que eu espero que não afete a produção de alimentos, mas eu acho que nós temos um potencial bom aqui. E eu acho que aqui é muito melhor e maior e mais consistente do que a coisa do vento e a coisa do sol. E a coisa do sol, a expansão dela fica muito escondida no uso residencial. Não são as grandes fazendas solares que estão crescendo rapidamente no Brasil. O que cresce rapidamente é o pequenininho que vai botando os painéis solares nos telhados. E ela é intermitente, aí ele tem que voltar na rede para dormir à noite com um ar-condicionado, entendeu? Qual é a poluição dela? Ela gera poluição? Ela gera muita poluição na fabricação. E a gente está meio que fechando o olho para isso. São os bebezinhos morrendo lá na China. Na fabricação e quando ela vence, né? Eu estou com inscrição O resíduo. do Campino. Não, Campino está inscrito para falar. Professor Campino é o único inscrito. Por isso que eu estou dando tanto a ele. Calei todo mundo. Campino, será que ele está me ouvindo? Está ouvindo, Campino? Alô? Acho que está Alô? Oi, Campino, estava te ouvindo. Vocês me ouvem? Sim, sim. Sim. Não, o que eu queria, bom, queria cumprimentar o Adroaldo pela excelente palestra e o Ari Aster, mas queria lembrar, o Adroaldo colocou muito bem que, bom, para resolver o problema vai precisar de energia nuclear. Mas o Ari Aster falou um pouquinho só sobre o problema de segurança da energia nuclear. E eu acho que esse é um problema importante, que depois que teve o desastre de Fukushima no Japão, imediatamente em seguida, a Alemanha falou que ia sair do uso de energia nuclear, né? E nessa tabela 11 que o Adroaldo apresentou aqui, 211 reatores nucleares foram desativados. Se a gente soma o que foi desativado pela Alemanha, França, Reino Unido e Estados Unidos, 65% desses reatores desativados foram por esses 4 países, né? E é interessante que na tabela que o Adroaldo apresentou, a China não desativou nenhum reator. Não sei, agora, eu acredito, o Adroaldo pode falar com mais propriedade sobre isso, que, obviamente, alguns desses reatores foram desativados porque chegaram no término da vida útil deles, né? Mas
me pareceu que, quer dizer, aquele problema de Fukushima levantou tanto a atenção das pessoas que levou países como a Alemanha a dizer vamos sair do uso de energia nuclear. Era isso que eu queria colocar e ver, gostaria de ouvir mais o Adroaldo e o Ari Aster sobre isso. Obrigado, Capino. Eu acho que o Obrigado, Ariaster já falou um pouco sobre isso, não é, Ariaster? Não, Capino, você tem razão. A desativação, eu chamei de demonização, que é verdade, particularmente depois de Fukushima e Chernobyl. Mas tem mais outras 3 ou 4 usinas que teve acidentes nucleares, mas o volume de morte, de casualties desses acidentes é muito baixo. É impressionante. Mas, por razões de segurança, não é nem necessariamente de segurança da contaminação, mas é de segurança mais ampla, como ele mesmo falou. O problema é muito visível a usina, o tamanho, ela é gigantesca e ela produz uma enorme quantidade de energia e ela é um target simples numa operação de guerra, por exemplo. Então, todos esses riscos estão presentes e tem o xiitismo também, que não pode se deixar de falar, contra o resíduo, que é importante. Ninguém sabe direito como armazenar o resíduo. E sobra. Eu acho que o resíduo... Oi. Posso falar um instante que eu tentei pôr a mão para cima, mas não consegui. Quando der, Hélio, por favor. Faz tempo que você não vem aqui. Ô, Zé Paulo, tudo bom, Castro? Você está aí, bicho? Não, pois eu estou aqui quieto. Posso falar um pouquinho? Pode, à vontade, por favor. Não, então, primeiro, bom dia a todos. Segundo, fazia muito tempo que eu não aparecia nas reuniões, mas quando eu vi que era o Adroaldo que ia fazer a exposição, me deu uma enorme saudade. Eu resolvi vir ver o Adroaldo falando, né? Mas aí a coisa ficou mais séria, porque eu não sabia que o Adroaldo agora é um especialista em energia e energia nuclear. E aí as minhas saudades, desculpem falar uma coisa pessoal, aumentaram ainda mais, porque em 1975, 50 anos atrás, eu fui enviado pelo Paulo Henrique Amorim na Exame, que eles têm, para o Adroaldo lembra, para cobrir o acordo nuclear Brasil-Alemanha. Fiquei o mês de julho de 1975 inteirinho na Alemanha, visitando cada empresa de cada fase, de cada etapa da produção de energia nuclear que tinha sido, que estavam em convênio com esse acordo brasileiro. Então, de repente, eu virei especialista, como todo jornalista é de 15 em 15 dias, em energia nuclear. E estou meio surpreso de ouvir o Adroaldo dizer que a solução do momento, 50 anos depois, é a energia nuclear. Naquela época, já era a questão de segurança das usinas, já era fato. Tanto que eu me lembro, para mim inesquecível, eu estava numa usina que era a modelo que estava sendo comprada pelo Brasil, chamada Biblis 2, Biblis B. Não me lembro mais em que estado que era, mas como todas era perto de um rio mais ou menos grande. E aí, conversando com os técnicos lá, passou um avião meio baixo em cima dessa usina. Eu olhei para cima e um deles, o alemão, percebeu e falou assim: não se preocupe, as usinas que nós fazemos têm altíssima segurança. Aqui o nosso conceito é o seguinte: além do cinto, usamos suspensório. Nunca esqueci disso, mas nunca acreditei muito. Queria, então, terminar perguntando aí para os especialistas, agora o Adroaldo, meu querido professor, minha fonte, meu amigo, que eu não vejo há tanto tempo,
perguntar se a estocagem, não de vento, tudo bem, mas de energia em fazendas de bateria não é um negócio mais simples, mais viável do que ficar construindo usina nuclear, tendo que enriquecer urânio. Eu sei, não é como a bomba, mas, por exemplo, o programa brasileiro fracassou na área do enriquecimento. Comprou um sistema experimental de uma universidade que nunca funcionou e também tem um gasto de energia monumental para esse enriquecimento. Baterias não seria um negócio mais simples, mais barato e mais viável? A resposta é curta e grossa, não. Por quê? Porque hoje não se produz bateria para sustentar, digamos, 24 horas, nada. Nenhuma bateria tem densidade suficiente para iluminar uma cidade como Itacoatiara por 2 horas, que tem 15 mil habitantes. E o consumo de matéria-prima exigida pela bateria, de tal forma, como ele lembrou aqui, é brutal o consumo de energia fóssil para gerar materiais requeridos pela bateria, que vai do lítio ao alumínio e com copper, com outros bichos mais. Zé Paulo, a resposta sobre bateria... Entendi. Eu quis dizer, eu não sou especialista em energia nuclear, porque eu nunca estudei física e gostaria de ter estudado, que é um pouco mais inteligente que economista. Mas eu te digo o seguinte, não é o que eu estou torcendo e dizendo que é a solução, é o que eu estou vendo no mundo. Sim, como mais viável, né? Que está voltando para a energia nuclear porque está percebendo a fragilidade das chamadas renováveis, que também não são uma lá... tecnologia mais ou menos dominada, né, Adroaldo? Então, não tem muito mais. Então, vou só dizer, o meu amigo Zé Paulo Kupfer, nós fomos colegas na Exame, ele lembrou a memória de Paulo Henrique Amorim, com o Guilherme Veloso, e o turco lá, como é que chamava? Lá, eu me esqueci. Quem? O turco, pô. Não, tinha o Guilherme Veloso. Guilherme. E eu. Não, e tinha o turco. Um turco aonde? É mercantil. Não lembro. Pô, você está mais velho que eu. Eu não. Estou um pouco mais novo. Só um pouco. Deixa eu só adicionar um ponto aqui da pergunta do Zé Paulo, que a minha percepção é a mesma. A gente não tem bateria numa escala gigantesca para dar conta do recado, e a bateria não é uma coisa simples, né? A demanda, por exemplo, por lítio, outras coisas, não é uma coisa simples. Mas eu também não sou especialista, mas o que eu tenho lido é que baterias, quando elas são dispersas, da mesma forma que energia solar, painel solar nas casas, a energia distribuída, né? Seria um reservatório distribuído. Isso pode contribuir, por exemplo, para a resiliência de alguns sistemas. Uhum. Essa história de o carro, ele pode até funcionar como uma certa bateria, né? Se o carro ele usa energia cinética para recarregar a bateria, chega em casa, você coloca ele na tomada, ele pode exportar para o sistema, ou isso já existe, né? Algumas baterias menores para se colocar em casa. Tem um colega aqui da FEC que está construindo uma casa e está colocando um espaço para bateria. Isso pode contribuir para o sistema ficar mais resiliente. A gente tem um pico, por exemplo, de energia como a gente está tendo aqui, ou um evento extremo e derruba algum poste, alguma coisa do tipo. Aquilo pode ajudar o sistema a ficar mais robusto. Sim. Acho que ela tem uma contribuição, tem um custo, tem uma contribuição, mas a minha percepção é a mesma, que a gente não está naquela escala de resolver o problema ainda. Eu já vi algumas propostas que me parecem assim, parecem interessantes, mas elas têm coisas a resolver. Eu vi uma vez uma ilustração de uma eólica, acho que era uma solar, ela usava aquela eletricidade, transformava em força mecânica, levava uns blocos gigantescos para umas torres, quando falta, você desce aquele negócio, a energia
o quão viável isso era, eu vi foi uma animação, nem foi uma planta Não, verdadeira. eu vi um documentário sobre isso. Você levanta primeiro a torre de aço, depois para levantar e segurar. Bem, Eu acho que aquela história, né, com essas inovações que estão acontecendo, não é coisa para a gente descartar, mas eu acho que não é coisa É muito para resolver. instigante tudo isso. É. Outra pergunta, a última, posso fazer? A última, Essas depois usinas nucleares modulares, que, pelo que a gente entende, são menores, produzem menos, coisa e tal, quando eu virei especialista nesse negócio, eu entendi que tinha que ter água perto, e todas estão perto de rios ou de mar, ou o que seja, para resfriar os elementos combustíveis, produzir vapor, e aí, porque a nuclear é uma termoelétrica, né? Essas modulares, elas funcionam sem água? algumas sim, têm circuitos fechados, elas se autorrealimentam, não sei como, não me pergunta. Mas Sei. você entra na internet, no YouTube, e tem Sim. lugar sério no YouTube também. Não. Eu não. Eu até assisti recentemente um documentário sobre exatamente a implantação, é o Wyoming que eles estão fazendo, né, a usina. Estão fazendo uma usina agora nos Estados Unidos, tem um documentário sobre a usina. E eles explicam como é que é a refrigeração. Porque é Montana, eu acho, em Montana. É a usina Small, a pequena nuclear, a primeira implantação de nível comercial que está sendo feita nos Estados Unidos. Procura por isso que lá ele explica. Tá bom. Porque esse era o assunto que eu estava fora do meu radar completamente. É engraçado. Mas é interessante, é um negócio interessante. Nós precisamos falar sobre... Como sempre aqui, os apresentadores têm uma última palavra. A última palavra, na verdade, era um ponto que o Campino trouxe sobre a segurança dos resíduos, né, do lixo tóxico, lixo nuclear. O meu entendimento, a gente tem que conviver com isso, né, por 350 anos, mas o meu entendimento é que a gente tem tecnologias bem seguras para lidar com isso. Existe um lugar nos Estados Unidos, eu me lembro exatamente onde que era, que você leva aquelas coisas bem vedadas e seladas e coloca lá debaixo da terra numa estrutura que é muito, muito, muito forte. Então, eu acho que esse não é tipicamente o problema que as pessoas identificam, é muito mais na operação, né? Seja por uma questão de gestão, Chernobyl, né? Seja por uma questão de um evento extremo muito grande ou por terrorismo. Né? Ataque, né? Eduardo, últimas palavras? Eu só tenho que agradecer. Não vou agradecer. Eu estou dentro da minha própria casa. Né? Então, mas eu adoro voltar à fé. A fé foi a minha vida durante muitos anos. Estou impregnado de fé. E espero que eu tenha contribuído para melhorar o volume de informação sobre o significado das mudanças na matriz energética e as requeridas que virão à frente. Eu não estou apostando, eu estou só achando qual a tendência que, na minha visão, está em curso. Eu entendo muito pouco de física, tenho um complexo de inferioridade enorme em relação aos meus amigos que entendem de física. Então, eu não vou me aventurar nessa área de dar palpite qual que é mais viável do que a outra. Eu listei, no último slide, uma série de possibilidades que eu não deu tempo de apresentar, mas o Elinho um dia distribui para vocês ali. Muito obrigado, um abraço. Obrigado a todos. Um beijo. Obrigado. Heron do Carmo, está aí, é isso? Está aí também. Oi, Heron. É o Zeca ali ou não? É o Zeca. Adroaldo, um grande abraço aí. Parabéns, um abraço. Natal aí para todos. Feliz Natal.